Boa noite a todos, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita da Prece de Lavras, Minas Gerais. Estamos vivendo um momento diferente, onde estamos reclusos em nossas residências. A Casa Espírita, sabiamente, criou essa alternativa de que as palestras pudessem ser, elas não precisassem ser interrompidas. Então nós estamos aqui, todos os nossos lares, né? Fazemos a gravação da reflexão da noite e aí a casa vai disponibilizar aí no seu site, no YouTube, no seu canal do YouTube, as reflexões da noite, para que assim a nossa alma possa continuar se alimentando dessa dádiva, dessa bênção que se chama doutrina espírita. A reflexão da noite, proposta para essa noite, é extremamente pertinente e importante. Trata-se do longo trecho do Evangelho, onde retrata a prisão e o julgamento de Jesus. Um momento importante, um momento talvez marcante, de forma até negativa, para a humanidade no que tange à passagem de Jesus aqui na matéria. Um grupo de pessoas reunidas discutiam um assunto interessante. A senha. Você decorou a senha? Qual é a senha? E um deles diz assim: sim, o beijo. Quem eu beijar, será ele. Prendei-o. No local combinado, Judas, com um grupo de sacerdotes, escribas e anciãos do povo, armados com facões e paus, aguardam. Surge o Cristo. Judas se aproxima, diz: Rabi, e o beija. O Cristo responde a ele: amigo, vieste para isso? Jesus então é preso e levado a Anás, sogro de Caifás, e este o envia ao Caifás, o sumo sacerdote da época. Caifás interroga Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinos. E Jesus responde assim: eu falei abertamente ao mundo. Não disse nada às escondidas. Levaram então a Pilatos, o governador. É nesse momento que Judas se arrepende e devolve as moedas recebidas quando da entrega de Jesus.
Pedro, o discípulo, o segue de longe. E é aqui que ele o nega 3 vezes. Pilatos não encontra nenhum fundamento técnico, jurídico, para a sua condenação. E descobre que Jesus era galileu e que não era da jurisdição de Pilatos, os galileus. E o envia a Herodes. Herodes zomba de Jesus, despreza aquele homem ao ponto de não julgá-lo também e o devolve a Pilatos. Mas Pilatos se vê então obrigado a promover aquele julgamento. Como era de costume nas festas, soltar um prisioneiro, ele indaga ao povo: Barrabás ou Cristo? Barrabás ou Cristo? E aí a resposta vem como aquela que infelizmente nós conhecemos. Barrabás. Liberte Barrabás. Pilatos pergunta: e o que eu faço com Cristo? E o povo responde: crucifica. Crucifica. Prisão de Jesus. Confinamento. Termos semelhantes. Confinado é aquele que está detido, preso num lugar fechado. 1/3 da população mundial hoje está nessas condições. Com o início, há 3 dias atrás, do confinamento nacional na Índia, 2,8 bilhões de pessoas estão confinadas. Isso corresponde a 1 a cada 3 pessoas no mundo. Interessante, né? Como que o confinamento traz aqui uma simbologia interessante, se associa a essa prisão do Cristo, né? Mas antes de ser preso, Jesus advertiu a humanidade. Um dia, quando ele viu os discípulos dormindo, ele disse a Pedro: Simão, dormes? Será que você não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Dito isso, ele saiu outra vez e orou. Voltando, achou-os novamente dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. Mais tarde, voltando pela 3ª vez, Jesus lhes disse: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus já advertia a humanidade do sono às vezes consciente ou inconsciente, do sono materialista, do sono destoado,
o sono inconsequente, daquele que vive a matéria como se só ela existisse, daquele que passa a adotar princípios materialistas na sua vida, ainda que se conceitue espiritualista. Quando Judas decide entregar Jesus, nós encontramos nessa passagem o primeiro símbolo, e talvez um dos mais importantes, o beijo. Ele precisava combinar com aqueles hipócritas que iriam prender o Cristo, com código, porque Jesus não estava só. Os homens se vestiam de forma muito semelhante naquela época. Então ele precisava que os homens que iriam prender Jesus identificassem em Judas um símbolo. Judas. O que significa essa palavra? Judas. Judas significa aquele que exalta, que celebra, que louva a Deus. Interessante, né? Aquele que celebra, que louva a Deus. O beijo, ele era um modo de saudação utilizado no Oriente, desde os primórdios. Um ritual externo que simbolizava a fraternidade. Esses que estão ali atrás, armados com paus e facões, são os sacerdotes, os escribas, e os anciãos. Eram as referências externas, espirituais que aquele povo tinha. Então, quando alguém tinha uma dúvida na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ou na sua própria vida espiritual, eles buscavam as respostas nesses homens. Mas o que o Cristo responde para Judas? Amém. Vieste aqui para isso. Humanidade. Vieste aqui para isso? Homem. Mergulhaste na matéria? Estás aqui para isso? Até quando? Até quando ignorarás quem tu és, de onde veio e para onde irás? A humanidade possui uma chaga e o livro dos Espíritos e a Gênese, todos eles, né,
nos trazem essa simbologia, quando nós trazemos a simbologia divina para as nossas vidas, né? Quanto de nós ainda tem de materialismo, deixamos de lado essa nossa essência. Aqui na Gênese, quando Kardec trabalha o conceito e a definição de Deus, o item 31 do capítulo 2 diz assim: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? A gente vai ver um dia, quando a gente deixar a Terra, tais questões se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais não têm condições, percepções, são limitados, inaptos à visão de certas coisas. Mas olha só a simbologia que traz aqui, logo a seguir, no item 33. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se resolve subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá dissipando cada vez mais e a luz se torna cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol, só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto em que o ar esteja perfeitamente límpido, ela contemplará o astro em todo o seu esplendor. Então, quando nós estamos diante da matéria, quando nós mergulhamos na Terra, esse planeta que se assemelha aqui nessa passagem da Gênesis como o fundo do vale, envolvido por densa bruma. Essa bruma seriam os pensamentos coletivos, ainda materialistas, ainda egóicos, ainda personalistas. Todo mundo pensa em si mesmo. Quando eu digo todo mundo, uma grande parte da humanidade pensa em si mesmo para depois tentar pensar algo para o seu próximo. Então, essa densa bruma, o que é bruma? Algo extremamente frágil, transitório. Essa densa bruma, ela poderia trazer a ideia equivocada para alguém que o sol não existe. E aí trazendo para a simbologia da Terra, muitos têm essa ideia equivocada de que o planeta está desgovernado. Não existe um controle espiritual de nada. Que nós estamos à mercê do acaso. Não.
Deus existe e está em todas as coisas. E o momento que a humanidade vive agora é um convite para a reflexão sobre o divino em nós, sobre o Deus em nós, sobre o Deus em tudo. Então, estarmos juntos num pensamento elevado, elevarmos o nosso pensamento em todos os momentos das nossas vidas, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja dentro do templo, seja dentro do nosso ambiente profissional, onde quer que estejamos, é fundamental que possamos manter a nossa consciência no divino. Emmanuel, na obra Decisão e Vontade, o capítulo Decisão e Vontade, o capítulo 26, a obra se chama Rumo Certo. Emmanuel diz que as criaturas, elas entram na chamada instabilidade moral, habituam-se a ela, isso ao longo de vidas, gente, e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Então essa bruma, essa névoa, que às vezes predomina sobre o planeta, fruto dos pensamentos negativos, materialistas, elas fortalecem, elas dão vida para a chamada instabilidade moral, aqueles hábitos perniciosos de vidas após vidas que vão se repetindo. Vão se repetindo, vão se repetindo e vão nos fazer cair. E vão nos fazer titubear. Vão nos fazer achar que o sol não existe. Que Deus não está no controle de nada. Por isso, Kardec trabalhou com maestria os dois antagonistas. O espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, itens 2 a 4. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. O progresso da humanidade, aqui tem uma parte que é fantástica, importantíssima. Olha só o que Kardec trabalha. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação de uma lei. A lei singular. A lei de justiça, amor e caridade. É essa lei que se funda na certeza do futuro. Lei de justiça, amor e caridade.
Aqui nós vamos associar a grande chaga da humanidade, que é dissociar essa lei. Dissociar em 3 partes: a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Como se fosse possível fazer justiça sem amor e sem caridade. Como se fosse possível amar sem justiça e sem caridade. Como se fosse possível exercer a caridade sem justiça e sem amor. Mas é o que o homem mais tem feito no último século: dissociar a lei, dissociar a lei que origina, ou seja, a mãe de todas as leis. O homem a dissocia e acha que é possível viver a dissociando. Judas simboliza grande parte da humanidade. Judas foi o primeiro a fazer o julgamento, dissociando a justiça do amor e da caridade. Judas achava que Jesus tinha que ser um rei, como os reis mundanos. Ele usava o crivo da justiça somente. Achava que aquelas moedas que recebeu ajudaria na construção desse reinado. E que Jesus, com a sua capacidade absoluta, conseguiria fugir da prisão. Depois eles estabeleceriam o reino. Mas todo aquele que tentar fazer justiça dissociada do amor e da caridade será um injusto. Toda vez que tentarmos usar o crivo da nossa razão para qualquer julgamento, e que esse crivo esteja dissociando dessa lei, nós estaremos estabelecendo como consequência, como resultado, uma injustiça. Porque o julgamento não é um ato, ele é um processo. Um processo que vai ter uma sentença. Se a justiça vai conduzir esse processo sem os seus irmãos, o amor e a caridade, sem a menor dúvida, o ato, a condenação, a sentença propriamente dita será injusta. Os beijos, ali simbolizando um ritual externo. A humanidade, grande parte da humanidade, vive a dicotomia: vida material e vida espiritual. Então, o ser espiritualista, ele se coloca numa condição ilusória de possuir 2 vidas: uma vida material e uma vida espiritual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como se isso fosse possível. Daí o seu espiritual fica o beijo, um ritual externo, que não te leva a nada, que não te produz nada, não é? Os sacerdotes, os escribas, os anciãos,
continuam a existir até hoje, não é? A humanidade ainda insiste em buscas externas, como se isso fosse possível. Respostas para aflições íntimas, buscadas num líder religioso, buscadas numa corrente filosófica, buscadas numa opinião alheia, num pensamento coletivo. Ou seja, todo o nosso processo evolutivo fica desarmônico, desequilibrado. Aí levamos as nossas questões, levamos o nosso Cristo ao crivo dos juízes. Caifás significa depressão, desconstrução dos elementos que identifica algo. Desconstrução dos elementos que identifica algo. Dissociamos, desconstruímos na prática a nossa imagem pura, sagrada, interna, a nossa essência, e adotamos uma imagem que é a nossa imagem transitória, que é essa imagem, esse indivíduo, esse ser que vemos no espelho, que identificamos na nossa carteira de identidade, na nossa certidão de nascimento. Nós transformamos aquilo que deveria ser transitório, que é importantíssimo na nossa vida, mas que é transitório, a gente dissocia, né? Separa, e essa parte sagrada nossa fica adormecida, quietinha, e aqui na matéria nós somos isso, e vivemos isso. E nos vinculamos profissionalmente, seguindo os princípios da matéria. Se em algum momento da minha vida eu me colocar em dúvida algo que nós temos como espiritual e material, muitas das vezes o homem opta por aquilo que é material. Então, o processo final de julgamento nas nossas vidas geralmente se depara aí. Barrabás ou Cristo? Barrabás ou Cristo? Barrabás, ele era um assaltante e numa de suas fugas ele cometeu um assassinato. Já estava condenado naquele momento do julgamento de Jesus. Simboliza o assalto à nossa parte mais pura. Simboliza a matéria assaltando o espírito. E o que o povo escolhe? A matéria. O nosso livre-arbítrio está associado a essa questão. Ou seja, a todo momento nós somos convidados a escolher entre Barrabás ou Cristo. Existem algumas formas práticas de frear o julgamento equivocado. Porque quando o nosso processo de julgamento inicia-se com a dissociação das leis de justiça, amor e caridade, nós recebemos avisos. Que é o que a humanidade está recebendo nesse momento. Amigo,
Vieste aqui para isso? Vai continuar esse processo equivocado seu, dissociando a lei de justiça, de amor, de caridade, até chegar nesse momento para ficar com Barrabás? Vitor Hugo disse certa vez que o homem é uma prisão em que a alma permanece livre. Emmanuel, na obra Agora é o Tempo, nos traz uma reflexão que nós vamos adotar aqui para concluir a reflexão de hoje. Ele diz que lá das grades da cela de uma prisão, 3 detentos contemplavam a beleza da manhã. O primeiro perguntou ao segundo: que te prende a atenção lá por fora? O interpelado respondeu: observo a muralha que nos cerca e penso em fugir. Em seguida, formulou a contrapergunta: e você? O que enxerga? A resposta veio pronta: acompanho os guardas que nos vigiam e imagino como eliminá-los. Ambos, obviamente, fixaram o olhar no companheiro pensativo, no terceiro ali prisioneiro, e, óbvio, fazem a pergunta a ele: e você? O que você observa? E ele responde: vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso em Deus, que um dia nos doará os meios precisos para a recuperação da liberdade. Repetindo: vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso em Deus, que um dia nos doará os meios preciosos para a recuperação da liberdade. Que possamos limpar a nossa visão da névoa do mundo. Que possamos, ainda que estejamos vivendo um momento de grande dificuldade, enxergar a imensidade do céu, a beleza das flores e a grandeza de Deus, que um dia nos doará meios preciosos para a recuperação da liberdade. Não do confinamento, porque esse vai acabar, mas da liberdade da alma. Que um dia possamos habitar o reino dos céus e não precisar mais reencarnar. Porque existe uma certeza imensurável. Tudo passa. Apenas Deus nos basta. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos e elevados. Sempre, sempre. Buscando a beleza da vida e a grandeza do Criador em cada ato, em cada item desse nosso planeta. Gratidão.